Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. O livro é o Espírito da Verdade e hoje chegamos no capítulo 44. Deus em nós. Vamos fazer a leitura e depois faremos a reflexão a respeito do texto. Deus em nós. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus, e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Por mais sombrios te pareçam os ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida de futura melhor. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo, quando, iniciado de Damasco, se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo, no holocausto das próprias energias à exaltação do bem. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva, na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Emmanuel. Pois bem, amigos, Deus em nós, capítulo 44. Faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, item 1, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Só por esse item 1, pelo subtítulo desse capítulo 25 do Evangelho, a gente já percebe o que vai tratar. Vai tratar de uma realidade que muitas das vezes nós fugimos dela. Essa é a realidade. Não adianta. A gente tem que encarar e a gente tem que saber enfrentar. E é para isso que Jesus nos enviou o Consolador prometido, o Espiritismo, para nos ajudar, para nos amparar a essa caminhada. E o Evangelho, no capítulo 25, item 1, ele diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Pois bem, a gente já entende aqui que não há dúvida do amparo divino.
Não há dúvida. Todos nós que seguimos um preceito religioso, uma religião, nós já entendemos que o amparo divino é diuturno, é constante. Mas desde que eu permita, não é verdade? Desde que eu assim aceite, desde que eu assim o permita. Então não adianta eu falar no amparo divino, mas se eu não permitir isso, se eu não acreditar nisso. Então muitos de nós temos uma religião pela qual seguimos, entendemos e professamos a nossa fé. E esse é o caminho. Porque Deus se faz presente na minha vida desde que eu abra a porta para Ele. Aquela regrinha básica. E como que Ele nos atende? O que Ele quer dizer nesse texto, Deus em nós, e com o Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis? Através da prece, que a gente já falou em tantas outras ocasiões aqui, e vamos adiante falar também, porque faz parte do aprendizado. A prece não tem forma, enfim, mas é uma forma que eu me conecto com Deus, é uma forma que eu falo com Ele e onde Ele me conhece mais intimamente. Em que pese Ele já saiba disso, mas a prece é o afeto entre o Criador e a criatura. É o carinho que existe. E é nessa prece que eu me coloco para me mudar. É onde eu vejo a minha pequenez diante do meu Criador e eu vejo a possibilidade da capacidade que Ele me permite de mudança. Que Ele me concede para fazer diferente, mas para o caminho melhor. E com isso, o que acontece? A gente faz a prece e outro instinto que carregamos, qual é? O da imediatidade. Ou seja, o imediatismo. Eu faço a prece agora e em questão de minutos eu ser atendido. Mas aí a gente vai aprendendo que na vida existe o meu tempo, mas primordialmente é o tempo divino que prevalece. Por isso que muitas das vezes você acha que você não é atendido. Eu me sinto fraco na minha prece porque Deus não me atende. Mas não se esqueça que a sabedoria divina é implacável. E ela sabe o momento certo. Mas então você poderia me questionar, dizer, Deus quer me ver sofrendo? Não, a questão não é essa. A questão é que Ele quer o quê? Que você entenda, que você compreenda que o fato de você pedir, talvez na consequência, em ato contínuo, não seja o momento certo de você receber aquela graça que você almeja, que você deseja. Mas sim, você vai entender pela qual caminho você terá que trilhar. Por quê? Da mesma forma que batei e abrir-se-vos-á, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz também, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, faça a tua parte. Porque ele diz também, Deus proverá, mas Deus proverá conforme o teu merecimento. É aí que a gente começa a entender. O bom aluno progride na caminhada do aprendizado conforme as suas notas. Não faz diferença quando a gente lê os livros espíritas e eles dizem, por exemplo, Emmanuel nos diz o quê? A terra é o grande educandário. Então somos eternos aprendizes e estamos aprendendo. E esse é o propósito. Então entenda, então faça a tua parte. Por isso eu comecei dizendo que é tão difícil. Porque muitas das vezes nós ficamos só naquele Deus proverá e eu aguardo que Deus me provenha tudo para mim. E não é essa a questão. E não é dessa forma. Deus proverá quando eu também fizer a minha parte. E por isso que ele dá o exemplo aqui do Paulo, que é Paulo de Tarso que ele está falando, apóstolo de Jesus. Porque ele foi conhecido como o cooperador fiel de Jesus. Ele seguia a palavra de Jesus, mas não só a palavra, ele também fazia. Ele também executava. Sabe aquela frase? Cada um por suas obras? É esse caminho. É esse o caminho que ele está dando esse exemplo de Paulo. Que para seguir os passos do mestre, num esforço incansável e incessante. Ou seja, ele ouviu o que Jesus falava, trouxe para si próprio aquela conduta, aquele ensinamento de Jesus e levou adiante.
e foi executar, ou seja, fez da palavra a execução. Ele não só ficou aguardando que Deus proveria, pelo contrário, ele ouviu, entendeu e cultivou a palavra, e levou adiante, e a pôs em execução. Por isso, aquela outra frase, a fé de cada um por sua... E a fé sem obras é morta. Jesus nos ensinou isso também. Chico Xavier também disse, falar o que Jesus falou é muito fácil. O importante é fazer. Então esse é o exemplo. Deus é em nós. Então Deus age em nós em cada atitude boa que nós fazemos. Por isso que no texto ele está, até o exemplo ele está. Cada exemplo bom, cada atitude boa minha, quando eu persevero no bem, quando eu permaneço no bem, na manutenção, que isso é difícil, porque, como a gente sempre fala, os meus instintos às vezes falam mais alto. Quer que eu permaneça ali com aquele rancorzinho, com aquela ira, com aquela revolta, mas quando eu mudo isso, é Deus em nós, agindo através desse amor, para que eu faça diferente, para que eu tome uma atitude diferente, para que eu tenha uma ação diferente. E não aquela do passado, maléfica, que me causa mal, que me faz mal também. Mas é a oportunidade da mudança. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, esforça-te, que a recompensa virá. Esse é o tema central desse capítulo, Deus em nós. E nós podemos exercer a palavra de Deus, o Deus em nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, todos os dias. Aqueles momentos em que o instinto nosso vai falar mais alto, de ser intolerante, de realizar uma crítica, de ser agressivo, mas eu posso fazer diferente. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu posso mudar essa minha forma de agir. E é mudando a forma de agir que Deus age em mim. Quando eu faço bem, a satisfação vem. E não é esperar a recompensa, é saber que está no caminho certo, através do Evangelho. Então, é o velho preceito. Ajude para ser ajudado, perdoe para ser perdoado, ame para ser amado. Esse é o caminho. Espero ter ajudado na reflexão desse capítulo Deus em Nós. Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.